Olá, bem-vindo ao canal do Autista Pensante. Eu sou Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco, na verdade eu vou assistir e comentar ao mesmo tempo, ou seja, um react, de um vídeo do Flow Podcast chamado Autismo, que participou o Samidana, que é um cara que faz parte do Pânico na TV, no caso. Na televisão e na rádio, consequentemente. E ele foi entrevistado no Flow Podcast pelo Monark e o Igor 3K. Eu vou comentar esse vídeo justamente por causa que é um tema que é relacionado ao meu universo, ao autismo, mesmo que tenha já passado um mês disso. De qualquer forma, eu espero que vocês gostem. E enquanto isso, o vídeo rolando, né? Eu vou às vezes dando umas paradas ou comentando por cima. E a dinâmica vai ser essa. Ah, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu tô colocando isso na edição porque eu esqueci de falar no vídeo. Sorry. Então, vamos lá. Deixa eu só regular o volume. 3, 2, 1 e vamos lá! Go! Eu acho fundamental a convivência com outras crianças, assim, mas eu mesmo era meio fora do mundo. Assim. Eu também. Eu não era nem amigo dos nerds, que tinha os nerds, e nem amigo dos bacanas na escola. Eu era meio turma do eu sozinho, assim. E também não sofria bullying, também não... Sei lá, eu era muito louco, assim, Socialmente falando. eu tenho muita hiperatividade. Se você... Só uma coisa, às vezes tem... O autista também tem TDAH ou TDA, né? Que é só o transtorno de déficit de atenção. Tem algum... vou perguntar, algum negócio de autismo? Eu tenho. Já me falaram várias vezes que eu tenho um certo grau de autismo. Mas você nunca foi diagnosticar? Não, porque naquela época era um pouco diferente, assim. Naquela época, assim, cara, não tá dando problema, não tá matando ninguém, toca a vida. Eu passava de ano, entendeu? E eu tomo remédio para hiperatividade, remédio para concentração. Detalhe que até hoje é difícil conseguir um diagnóstico e um laudo, né, para autismo. Então, eu acho que assim, todo mundo tem alguma doença. Você vai ter bipolaridade, ou você vai ter hiperatividade, ou você vai ter ansiedade, em algum grau. Começa a ser doença quando isso te impossibilita de viver uma vida que te faz feliz. Então, assim, eu não consigo arrumar emprego porque eu tenho bipolaridade, eu começo a chorar, ou eu tenho crise de raiva, ou sou borderline. Aí, aí vai no médico, porque tá te fazendo mal. Então, eu tenho uma visão assim, se você aprendeu a conviver com os seus limites, e todo mundo vai ter um limite. Todo mundo tem limite. Beleza. Então, quer dizer, é muito difícil. Eu acho muito raro a pessoa ter zero. E é diferente... Mas o autismo é um negócio genético? Eu não sei responder, mas eu acredito que sim. Se eu fosse chutar, eu chutaria. Sim, é 97% genético e 3% fatores relacionados à genética. Sim. Mas eu acho que a convivência pode potencializar ou atenuar. Assim, você pode ter... claro, porque eu acho que... Sofrer mais ou não, sim, entendeu? Sim. Assim, eu vi uma vez um trabalho do cara que, assim... E eu tenho esse gene, por isso que eu fiquei preocupado. Eu fiz, quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz você cospe num lugar, chama 23andMe, e o cara eu tô ligado abre os seus... tu fez isso aí? Fiz. Eu fiz há muitos anos. Eu acho que há 5 anos, logo que lançou. Entendi. Fiz de graça, os caras pagaram. Pra caramba, que isso era aí. no começo, ninguém sabia o que era. E aí, mais tardiamente, aqui no Brasil... Mas eu não sei que porra é essa. Cara, isso é basicamente, ele sequencia o teu gene. O teu gene. Isso ainda é coisa pra gente todos os que tem teus genes. dinheiro. E aí eles têm uma biblioteca de qual gene é o quê, e aí tu pode olhar que genes tu tem. Pode ser uma predisposição a alguma doença. Câncer, pode... também acha parente. Interessante. Mas o que aconteceu? Os genes, é assim, tem o gene. Só que aí os caras começam a estudar o que quer dizer esse gene, o que quer dizer o outro. Então, assim, a hora que você faz o gene, meio que você tem o raio-x. Mas como ler o raio-x, os caras vão aprendendo na vida. Assim. Até hoje vem lá em outro lugar. E nada impede Sim. outro médico. Aí eles... cada vez mais que avança a ciência, né, a parte a parte médica, biológica, aumenta o número de genes que são verificados, né?
abriram, eles chamam abrir o mapa dos genes. E aí eu descobri que eu tinha um gene que é muito comum em serial killer. E que nos Estados Unidos os caras usaram isso, inclusive, para atenuar a pena e atenuaram. Aí eu falei, que merda, né? Que é um gene muito incomum na população em geral. Eu falei, que merda. Porque não é bom você ser um psicopata, um sociopata. E aí, eu vi um trabalho que mostrava assim, meio que eu tenho esse gene, mas não desenvolveu isso, provavelmente porque eu tive uma boa educação, eu tive pais legais, eu não fui abusado quando eu era criança. Sim, mas talvez se eu ficasse desencadeia. Então, pode crer. É muito isso, né? Amarelos são os que viciam e que você fica loucão. O azul eu não tomo, é o que dá. Você fica... Não, o azul é quando. É que você fez assim. Você fica meio. Alguns remédios realmente é meio complicado você ficar citando em vídeos. Até porque existe dentro da propaganda certas regras com relação a propaganda de medicamento, né? O próprio Google e o Facebook, se eu não me engano, eles têm algumas restrições com relação a parte de farmacêutico, né? Enfim, eu ia falar farmáticos, mas vamos lá. Você fica meio pra dormir, dormonide, Boa Noite Cinderela é azul. Que isso, então também eu tava falando de autismo, talvez hoje nas escolas saibam lidar melhor. Na minha época então assim, tu sabe se você tem alguma coisa de autismo ou não? Eu sei que tinha algum gene de autismo? Mas não é só a questão do remédio, também tem a questão do ambiente, né? Não adianta nada você tacar em remédio na criança, no adolescente, se o próprio ambiente não colabora com as adaptações, né, no caso. Tenho alguma coisa de autismo, que esse gene de meio de psicopata. É também de autismo. Entendi. Olha, até onde eu sei, até onde eu li, não tem muita relação, mas, né, eu posso estar errado. Que não quer dizer que a maior parte das pessoas que têm esse gene são psicopatas, mas a maior parte que estudaram, que dos psicopatas tem esse gene. Senão a gente ia ter muito mais, e não é a maioria das pessoas que tem, é uma grande minoria. Claro. Pra mim não, eu passo mal. Sabe que uma vez eu fui no Museu do Holocausto, lá em Israel, e tem umas fotos... Porque os caras mantêm vivo, porque tem gente que fala que não existiu, né? Museu do Holocausto. Fui lá e passei mal, bicho. De ver sabe, você ficar... Inclusive, Hans Asperger, eu posso até deixar o vídeo aqui no card, falando um pouco do Hans Asperger, que ele participou do Holocausto, né? O criador do termo Asperger, né? Mal. Fui também tá falando que eu fui pro Japão, eu fui pra Hiroshima e Nagasaki. Bom, a maioria do vídeo, terminando já o vídeo aqui do Monark, do Igor e do Samidana, assim, mais da metade do vídeo ele ficou enrolando, falando de outros temas, falando de genética, apesar de que são temas correlacionados ao autismo, não tem relação direta. Por isso que eu fiz alguns cortes durante esse vídeo aqui. Mas tem algumas coisas que são algumas características do autismo que eu peguei nele. Porque assim, a principal delas é em relação ao TDAH, que ele simplesmente foi de um assunto ao autismo, aí ele passou por genética, passou por um pouquinho no estado, passou por questão de escola, voltou pro autismo, sabe? Isso é coisa de TDAH mesmo, ou TDA, né? Transtorno de déficit de atenção. No caso, eu não conheço muito Samidana, eu só conheço pelo que chega até mim, pelas tretas que acontecem. Teve uma treta já há mais tempo que envolveu ele e um TikToker, por exemplo. O Monark, às vezes eu acompanho ele pelos cortes do Flow. Não tem muita coisa para dizer, mas simplesmente que ele não se aprofundou muito na questão do autismo. Ele não procurou saber, muito provavelmente, pelo que ele falou, senão ele teria falado mais coisa. Ele também, creio que ele não esteja interessado. De qualquer forma, ele não falou muita besteira, ele só falou a questão da parte de tomar remédio, que não é só isso que adianta para você ter uma vida boa. O remédio é só uma pequena parte, talvez seja possível utilizar, mas o principal é a questão do ambiente ser inclusivo para o autista, né?
Então, levando tudo isso em conta, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que eu falei sobre o que o Samidana falou durante o vídeo ou agora há pouco que eu acabei de falar. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, espero ver vocês na próxima. Até a próxima, tchau!